EPI Treinamento. Por que você está aqui? Em visitas a empresas, nos deparamos com vários funcionários relatando dúvidas sobre os EPIs utilizados nas áreas. Nessas mesmas visitas, notou-se que existem falhas quanto à maneira correta de utilização do EPI. Então estamos aqui para aprender um pouco mais sobre o nosso colega EPI. Normas sobre EPIs externas. A principal norma brasileira que regulamenta os dispositivos sobre EPI é a NR6 do Ministério do Trabalho, MTE. Internas. Cada empresa deve documentar os tipos de EPIs que devem ser utilizados em cada área da empresa. O que é EPI? Segundo a NR6, 6.1, para os fins de aplicação desta norma reguladora NR, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 6.1.1 Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Bem, frisamos fabricante, pois existem muitos EPIs que são utilizados incorretamente, sendo adaptados por revendas, distribuidores e até pelas empresas que contratam os trabalhadores. Um bom exemplo disso é a associação de capacetes com protetores faciais e abafadores de ruído de fabricantes diferentes, com a intenção de reduzir custos. O uso do EPI só deverá ser feito quando não for possível tomar todas as medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade, ou seja, quando as medidas de proteção coletiva não forem viáveis, eficientes e suficientes para a atenuação dos riscos e não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e ou de doenças profissionais e do trabalho. O que diz a NR6 ao empregador? 6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI. A. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. B. Exigir seu uso. C. Fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado com CA, emitido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. D. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. E. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. F. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. Após cumprir estas etapas, a empresa pode e deve exigir o uso do EPI, podendo dar uma advertência, uma suspensão ou até uma demissão por justa causa. 6.7 Cabe ao empregado colaborador. 6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI. A. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. C. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. D. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMET, ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, nas empresas desobrigadas de manter o SESMET, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Nas empresas desobrigadas de constituir CIPA, cabe ao encarregado, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, recomendar o EPI adequado à proteção do trabalhador. Observação:
A CIPA não é um cabide de emprego ou uma garantia de não ser demitido. Junto com essa responsabilidade vem uma responsabilidade civil e criminal, onde o presidente da CIPA pode responder a processo por não executar a sua função de cipeiro. Os tipos de EPIs utilizados podem variar, dependendo do tipo de atividade ou de risco que poderão ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador, e da parte do corpo que se pretende proteger, tais como proteção auditiva, abafadores de ruído ou protetores auriculares, proteção respiratória, máscaras e filtros, proteção visual e facial, óculos e viseiras, proteção da cabeça, capacetes, proteção para o cabelo, boné, capuz, gorro e rede, proteção para o tronco, avental, capas e jaqueta, proteção de mãos e braços, luvas e mangotes, proteção de pernas e pés, sapatos, botas e botinas, proteção contra quedas, cintos de segurança e cinturões. O EPI pode ser de fabricação nacional ou importado. Só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação CA e este estar com a validade em dia. Capacetes. Todos os anos, trabalhadores são gravemente feridos devido a impactos na cabeça. Equipamentos de proteção individual são indicados para proteger o trabalhador de um risco existente e não para controlar ou remover a fonte de risco. O uso dos capacetes de segurança reduz as chances de ocorrerem ferimentos graves. Uma das principais causas de danos à saúde entre trabalhadores da construção civil é a queda de objetos. Porém, nem todos os acidentes levam à morte. O mais frequente são os danos do cérebro, ferimentos no pescoço e outros efeitos. Outro risco para a cabeça são os choques elétricos, tanto em construções ou outra indústria qualquer, existindo a possibilidade de contato com fiação elétrica e então a possibilidade de choques elétricos. Muitos capacetes de segurança são feitos para oferecer certo grau de isolação elétrica. Esses capacetes são classificados como classe B. A proteção adequada é muito importante e deve ser compatível com o trabalho a ser feito. O primeiro passo para a seleção da proteção adequada é certificar-se que todas as opções atendem à NBR 8221/2003, norma brasileira que descreve os requerimentos mínimos para um capacete de segurança. Capacetes que possuem o certificado de aprovação foram testados segundo a norma e atendem aos requisitos mínimos. Hoje também há a necessidade do selo do Inmetro. Um capacete é composto de duas partes principais. A primeira é o casco, feito geralmente de polietileno de alta densidade, podendo ser de outros materiais como ABS. O segundo componente é a suspensão, que é a armação interna do capacete, constituída de carneira e coroa. O objetivo do conjunto é reduzir os efeitos causados pelo impacto de um objeto na cabeça do trabalhador. Dependendo do trabalho a ser feito, um capacete de segurança deve também reduzir danos provenientes de choques elétricos. Segundo a norma, os capacetes são classificados em duas classes. A. Classe A, capacete para uso geral, exceto em trabalhos com energia elétrica ou que possa sofrer contato com energia elétrica. B. Classe B, capacete para uso geral, inclusive para trabalhos com energia elétrica. Este não deve ter seu casco furado ou com componentes metálicos. Observação: todo capacete classe B pode ser usado no lugar do classe A. Porém, nem todo capacete classe A pode ser usado no lugar do classe B. Vai depender do trabalho a ser realizado. Em nenhuma situação deve-se modificar o casco ou a suspensão do capacete, nem furar ou usar componentes de outros fabricantes ou modelos diferentes.
E os capacetes podem ser de 3 tipos. Tipo 1, capacete de aba total. Tipo 2, capacete de aba frontal. Tipo 3, capacete sem aba. Em ambientes onde o trabalhador está exposto a materiais condutivos, somente o capacete classe B deve ser usado. Este tipo de capacete não deve possuir perfurações para ventilação, furos para fixação de componentes ou partes metálicas, assim como nenhum dos seus acessórios podem possuir qualquer componente metálico. Abafadores, viseiras, etc., quando conjugados ao capacete, não devem conter componentes metálicos, mesmo que internamente. Capacetes de segurança devem ser mantidos em boas condições e trocados quando necessário. Para isso, seguem algumas recomendações. 1. Não deve ser guardado em ambientes expostos ao sol, pois a radiação ultravioleta presente na radiação solar enfraquece o casco e pode reduzir a resistência no momento do impacto. 2. Inspecionar regularmente o casco, procurar por sinais de deterioração, danos provenientes de algum impacto, penetração, abrasão, etc. 3. A suspensão também deve ser inspecionada regularmente. Se houver sinais de deformação ou rasgamento, deve ser substituída. 4. Partes danificadas devem ser substituídas. Nunca use partes de fabricantes ou modelos diferentes. Os capacetes são testados da mesma maneira como eles são vendidos. Uma construção diferente não garante que a mesma continue atendendo à norma. Além do mais, não está coberta pela lei, por não possuir CA. 5. Para a limpeza do casco, use somente água e sabão. Se houver necessidade de desinfecção, uma solução a 5% de hipocloreto de sódio deve ser usada. 6. O casco e a suspensão nunca devem ser alterados. 7. Não pinte ou limpe com solventes ou gasolina. Não aplique abrasivos. Esses produtos químicos podem enfraquecer o casco. Proteção da cabeça em atividades em que haja risco de impacto ou penetração proveniente da queda de objetos e choques elétricos. Proteção da cabeça e da face contra impactos, penetração, respingo e estilhaços de partículas volantes. Proteção da cabeça e face do usuário contra impactos, penetração, respingo, estilhaços e proteção auditiva contra ruídos superior a 85 decibéis. Proteção da cabeça do usuário contra impactos e proteção auditiva contra ruídos superiores a 85 decibéis. Proteção auditiva. Treinamento ao usuário de protetores auriculares. Objetivo: reconhecer o agente físico ruído, conhecer os efeitos à saúde causados pela exposição ao ruído, aprender a usar protetores auriculares. O que é som? É uma sensação auditiva provocada por uma onda acústica, uma sensação auditiva agradável. O que é ruído? É um som indesejável, uma sensação auditiva desagradável. O som é provocado pelo choque das moléculas de ar que se propagam em todas as direções em forma de onda. As ondas serão tão maiores quanto a força do choque que as originou. Podemos observar como se comportam as ondas, jogando uma pequena pedra em um recipiente com água. Observem a formação das ondas. Se jogarmos uma pedra maior, as ondas também serão maiores. Acredito que todos já fizeram isso alguma vez na vida, jogando uma pedra num lago.
Reconhecimento do agente físico. O ruído ou barulho pode ser percebido: A. Quando interfere na comunicação entre as pessoas. B. Quando se aumenta o tom de voz para se comunicar. C. Quando interfere na atividade intelectual ou concentração. D. Quando a intensidade do som está acima do limite de tolerância estabelecida por lei, 85 decibéis. É necessário aferir o ruído com um medidor de nível de som ou decibelímetro. Vamos escutar esses sons? São sons agradáveis, porém imaginem eles com um volume bem alto durante um longo período. Vocês achariam que eles seriam sons ou ruídos? Quando um ruído se torna um risco para a saúde? Quando a intensidade do som está acima do limite permitido por lei. Vamos observar a tabela abaixo. Nós temos a intensidade, que é a força ou pressão sonora, e o tempo limite de exposição, que o trabalhador pode ficar no mesmo ambiente com a intensidade de força. 85 decibéis, 8 horas de trabalho. 86, 7. 87, 6. 88, 5. Se observarmos, cada dB aumentado é uma hora a menos de trabalho. Se uma pessoa trabalha num ambiente de 100 decibéis, quantas horas ela pode trabalhar por dia? Essa pessoa não poderia trabalhar nenhuma hora por dia. Então, o que podemos fazer? Podemos disponibilizar para essa pessoa um abafador de ruído ou protetor auricular com pelo menos 15 dB NRR-SF de atenuação, informação retirada do CA do equipamento. Logo teríamos 15 decibéis de ruído menos 15 decibéis do equipamento igual a 85 decibéis. Com isso, essa pessoa poderia trabalhar às 8 horas diárias sem prejudicar seu aparelho auditivo. Efeitos à saúde causados pelo ruído. Como funciona o aparelho auditivo? O aparelho auditivo é dividido em A. Ouvido externo, composto pela orelha, pavilhão auditivo, e o canal que vai até o tímpano. Este canal orienta as ondas sonoras para o tímpano. Veja a figura. B. Ouvido médio. Tímpano, uma membrana que vibra com as ondas sonoras. 2. Ossículos, martelo, bigorna e estribo, vibram com a vibração do tímpano. 3. Janela oval. O estribo está em contato com esta membrana e transmite vibração para o líquido do ouvido interno. 4. Tuba de Eustáquio, ou tuba auditiva, equalizador de pressões entre o ouvido médio e a nasofaringe. Também serve para escoar o catarro do ouvido médio para a parte posterior do nariz.
Observe o tamanho real dos ossículos nessas imagens. C. Ouvido interno. O ouvido interno é formado pela cóclea e pelo labirinto. A cóclea é responsável pela audição e o labirinto pelo equilíbrio. A cóclea é um canal cheio de líquido em formato de caracol, que está conectada ao ouvido médio pela janela oval. Quando a vibração da janela oval é transmitida à cóclea, o líquido em seu interior faz com que pequenas células especiais, células ciliadas internas, vibrem e produzam sinais elétricos. Esses sinais são transmitidos ao cérebro, onde são interpretados como som. Aonde ocorre a perda auditiva por ruído? Dentro da cóclea se encontram as células ciliadas, que transformam a vibração sonora em impulsos nervosos. Com a exposição ao ruído intenso e contínuo, essas células ciliadas vão se desgastando e perdendo a sua função, e não se regeneram. Causam uma perda auditiva irreversível e muitas vezes não notada pela pessoa, pois esta se acostuma com o aumento do volume da televisão, do rádio, conversas, ruído do trabalho, etc. Vamos assistir ao vídeo onde podemos observar o aparelho auditivo em funcionamento. Olá, esta é uma animação onde mostraremos o funcionamento do ouvido. O ouvido é constituído por 3 partes: ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno. O ouvido externo é formado pelo ouvido e o canal auditivo. O ouvido médio, formado pelo tímpano e pelos ossículos. O ouvido interno é formado pela cóclea e pelo nervo auditivo. O som é captado pelo ouvido e direcionado através do canal auditivo até o tímpano. O tímpano vibra e conduz essas vibrações através dos ossículos até a cóclea na janela oval. As vibrações são transferidas através da janela oval para dentro da cóclea. Dentro da cóclea existe um líquido que receberá as vibrações e este repassará as mesmas para as células ciliadas. As células ciliadas transformam essas vibrações em sinais elétricos conduzidos pelo nervo auditivo até o cérebro. Onde escutamos as frequências sonoras na cóclea. O ouvido humano consegue escutar a faixa de frequência de 20 a 20 mil Hz. Isso em uma pessoa sadia e que não tenha sido exposta a ruídos durante sua vida. Com o passar do tempo, as células ciliadas vão se desgastando e vamos perdendo nossa capacidade auditiva.
essas células nunca se recuperam dos danos que sofrem durante a vida. Vamos observar um outro vídeo. A unidade de medida de pressão sonora, a força do som, é estabelecida em decibel. O ser humano começa a escutar a 1 decibel e seu limite parador é de 140 decibéis. A maior perda auditiva está nas baixas frequências, onde se torna mais difícil de se atenuar e diminuir as mesmas. Ao se escolher um EPI para redução de ruído, o NRR-SF, o valor que consta no CA, não pode ser visto como uma característica mais importante que as atenuações por faixas de frequência. Segue a figura da tabela de pressão sonora, volume de som, e um catálogo da MSA com modelo de abafador de ruído e sua tabela de atenuação, onde eles também frisam as faixas de frequência. Efeitos à saúde causados pelo ruído. Efeitos do ruído à audição. Trauma acústico. Surdez provocada por um ruído repentino. Perda auditiva temporária. A audição se recupera em 24 horas normalmente. Perda auditiva permanente. A perda da audição definitiva, normalmente por exposição a ruído acima do tolerável, sem ou com EPI inadequado. Efeitos do ruído no ambiente de trabalho. Problemas de comunicação. Causa erro na interpretação das palavras. Baixa concentração. Causa falhas na realização de tarefas. Provoca desconforto. Causa incômodo. Nervosismo. Causa irritabilidade. Cansaço. Causa estresse e indisposição. Baixo rendimento. Causa queda de produção. Provoca acidentes. Causa atos inseguros. Efeitos do ruído sobre o organismo. Estreitamento dos vasos sanguíneos, aumento da pressão sanguínea, contração muscular, ansiedade e tensão, alterações menstruais na mulher, zumbido, impotência sexual no homem, o ruído brocha. Importante, a perda da audição é progressiva e gradual. Ela ocorre depois de alguns anos, então não se recupera. Por isso, a perda auditiva é irreversível. Não damos muita atenção à audição, pois nunca escutamos falar em uma pessoa que ficou surda na fábrica, escritório, trabalho externo, etc. Pois os sintomas só aparecem em nossa velhice, quando já estamos aposentados
ou para aposentar. Mas todos já escutaram falar em acidente com perda de vista, perda de membros, pés, mãos, queimaduras e até fatalidades. Temos um grande homem brasileiro que não nos deixa esquecer do EPI. Tipos de protetores auriculares. Podemos evitar que o ruído prejudique nossa audição usando os protetores auriculares, que podem ser protetores tipo concha. O arco pressiona os abafadores ao redor dos ouvidos. Protetores tipo plug de inserção pré-moldados. Puxar a orelha para cima e introduzir o plug no canal auditivo. Protetores tipo plug de inserção de expansão. Moldá-lo com os dedos e introduzir o plug que ele expandirá dentro do canal auditivo. Protetor auricular tipo concha. Protetor auricular tipo plug pré-moldado. Agora iremos mostrar algumas imagens e vídeos de usos de EPI. O trabalhador está usando todos os EPIs, menos o protetor auricular. A equipe de trabalho aparentemente não está usando nenhum tipo de protetor auricular e está do lado de uma retroescavadeira, uma máquina que faz muito O colaborador usa luva de couro, óculos de segurança, mas não usa protetor auricular. Estande de tiro. A pessoa usa a própria arma para tampar o ouvido. Observem, os colaboradores administrativos usam o protetor auricular. Nesse grupo não vou nem falar do protetor auricular, sendo que os colaboradores estão de chinelo de dedo trabalhando com produtos químicos. Esse grupo, além de não estar usando o protetor auricular,
ainda manipulam os produtos químicos, gasolina, álcool, diesel, sem luvas. Prática comum no Brasil. O colaborador está usando o protetor auricular, mas de forma errada, por cima de uma touca, não deixando o equipamento fazer a vedação no canal auditivo. O equipamento está sendo ineficaz nesse caso. O capacete de segurança não deve ser usado sob bonés ou qualquer outro tipo de chapéu, pois no momento da queda de um objeto ele pode escorregar e deixar a cabeça do colaborador exposta. Novamente, o colaborador está de sapato de segurança, mas não usa o protetor auricular. O colaborador está trabalhando num porto e tem muito ruído nesse ambiente e ele não utiliza o abafador de ruído. Mesmo a autoridade policial ou a autoridade de trânsito deve utilizar o protetor auricular, pois está exposto a ruído contínuo.